Senhoras e senhores, muito boa tarde para todos. Estamos aqui nesse momento para oficialmente darmos início às grandes finais deste torneio que nós, desde quinta-feira, estamos nos dedicando muito. Então, muito obrigado à presença de vocês e vamos dar continuidade. Senhoras e senhores, nesse momento eu quero primeiro agradecer principalmente a Câmara por ter nos cedido esse espaço e que nós possamos aqui debater e simplesmente Eu quero agradecer à Câmara por ter nos cedido esse espaço para que nós possamos juntos debater e construir perdão. Pessoal, é o seguinte, esse evento eu estou me dedicando bastante a fazer ele com o maior carinho, ok? E nesse momento, na verdade, eu queria agradecer pessoalmente a vocês, ok? Porque é a partir do momento em que eu vejo vocês aqui que eu vejo que todo o trabalho que eu tive está valendo a pena. A partir do momento que eu vejo vocês debatendo e vocês aqui junto comigo. Na verdade, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. A partir de agora, vamos conhecer os adjudicadores deste campeonato e desta final. Giovanni Begossi. Pedro Mota. Jéssica Thalia. E a partir de agora, as nossas equipes que estarão nesse momento disputando pela posição final. Matheus e Iris com o primeiro governo. Erickson e Lucas, primeira oposição. Saulo e Denis, segundo governo. Jorge Henrique e Raquel, segunda oposição. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente-chefe de adjudicação. Bom, obrigado. Então, assim como eu já dizia, agradeço a presença de todos aqui para iniciarmos a primeira final do Open de Natal. E aqui eu parabenizo desde já as equipes que aqui chegaram. Para iniciar os discursos, eu vou chamar o primeiro-ministro para poder dar início ao debate. Boa tarde a todos. Enfim, como primeiro-ministro, esse governo implementaria o modelo de eleição por loteria. Primeiro eu vou definir o que é uma eleição por loteria. Eleição de loteria seria quando qualquer cidadão poderia entrar na política, mas teria algumas certas regras. Seriam por meio de um sorteio, mas essas regras eu vou dizer agora. Seria um enquadramento agora. Então, inicialmente, seriam para pessoas que querem participar do sorteio, ou seja, uma pessoa que não quer participar da política, ele basicamente não se inscreve no sorteio. Ou seja, vai ter o mesmo critério da questão da lei da ficha limpa, ou seja, pessoas também corruptas sairiam desse processo.
e também esse processo eleitoral teria a separação das bancadas seriam asseguradas. O que é isso, separação das bancadas? Então, pessoas que são minorias, consideradas minorias, como negros, índios, LGBT+, ou as pessoas da esquerda e direita, teriam suas bancadas representadas, ou seja, não teria a possibilidade de um sorteio cair todo mundo só direita ou um sorteio cair todo mundo só esquerda. Teria uma representatividade mínima, ou seja, esse é o meu modelo. Enfim, vou começar agora a minha argumentação. A minha primeira argumentação, eu vou ter 2 pontos inicialmente. O ponto como é necessário acabar as oligarquias, mitigar essas oligarquias. E o outro ponto, que vai vir como clash principal aqui, que seria a questão da representatividade. Então, vou começar agora as oligarquias. Eu vou começar fazendo a explicação do status quo. Por que mitigar as oligarquias é necessário? Porque, atualmente, as oligarquias, de forma geral, se perpetuam no poder, sem sombra de dúvidas. E que, por exemplo, por que oligarquias são ruins? Essa é a grande questão aqui. Por que eu quero mitigar a oligarquia? Enfim, tenho 3 pontos por que é necessário mitigar as oligarquias. O primeiro ponto seria a parte eleitoral. As oligarquias só se interessam na próxima eleição. Ou seja, eles não fazem algo que será necessário para um longo processo de governo. Ou um grande processo, na verdade, para o bem da população. As oligarquias, de forma geral, sempre estão pensando na próxima eleição, e na próxima eleição eles veem o que fazem com a população. Ou seja, como é que eu posso dar um exemplo disso para ficar claro? Por exemplo, um interior aqui no Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Ceará-Mirim, que essa cidade não está investindo em educação e investe, em vez disso, no clube de futebol chamado Corinthians. Ou seja, ele está pensando na parte eleitoral, todo ano ele pensa na parte eleitoral, para a próxima eleição ganhar, e não investe no bem da população, que seria a educação. Aí o segundo ponto, por que a oligarquia é ruim? Porque a oligarquia é ruim? Porque essa moção faz diminuir a oligarquia e faria com as oligarquias... Aí eu vou dizer agora por que a oligarquia é ruim. Enfim, agora o segundo ponto, dizendo por que a oligarquia é ruim, é a troca de favores dentro das oligarquias. Por exemplo, quando um candidato de uma oligarquia é eleito, vai existir a troca de favores. Inegável. Eu posso dar um exemplo aqui, para ficar claro, senhor. O emprego de cargo comissionado. Todo mundo sabe aqui que, na grande maioria dos deputados de oligarquias, são eleitos e dão cargos a pessoas por promessas políticas. Ou seja, isso é ruim porque ninguém está pensando no bem da população. Está pensando basicamente na próxima eleição. Então, esse é o motivo da oligarquia ser ruim e necessária essa moção para diminuir esse problema. E o terceiro seria os interesses pessoais. Eu posso dar um exemplo que seria, por exemplo, qualquer PEC que é feita com interesse, qualquer obra que é feita com interesse já dessa oligarquia para o seu próprio enriquecimento. Eu posso dar um exemplo aqui do aeroporto, o novo aeroporto do Rio Grande do Norte, que tinha territórios dos maias e dos alves próximos, ou seja, fez um interesse político ali dentro para ter o crescimento e o enriquecimento das suas áreas, dos seus territórios, ser mais valorizado. Ou seja, não está pensando no bem da população, está pensando no seu próprio bem. Ou seja, por isso, desses 3 motivos, eleitoral, troca de favores, interesses pessoais, que as oligarquias são ruins e são necessárias ser mitigadas. Enfim, essa moção diminuiria esse problema que seria a questão das oligarquias. Enfim, seria por meio dessa rotatividade das pessoas, que por meio dessa rotatividade as pessoas sendo sorteadas, seriam consequências, enfim, estaria que por meio dessa questão, dessa rotatividade, as pessoas poderiam diminuir essa questão da oligarquia, diminuir todo esse problema da oligarquia. Enfim, quando na mesma região, eu vou ter mesmas oportunidades. Eu aceito alguma pergunta agora do segunda posição, se alguém tiver. Muito foi falado sobre os casos comissionados, mas a moção previne pessoas eleitas darem cargos comissionados? A moção tem alguma ação nisso? Entendi. Enfim, não, a moção não previne, mas a grande questão aqui é porque a oligarquia sempre faz isso. A oligarquia, de forma geral, já um praxe. Todo mundo sabe aqui no Brasil que as oligarquias fazem de praxe essa conduta para se perpetuar no poder por meio da questão eleitoral
Enfim, e faria com que esse novo modelo faria com que a população tivesse a mesma oportunidade de entrar na política. Enfim, ao segundo ponto agora, eu vou falar sobre a representatividade. Por como essa moção vai fazer com que a representatividade vá aumentar. Enfim, o torneio de a eleição por loteria aumentaria a representatividade, porque todas as pessoas da mesma região teriam a mesma oportunidade a mesma chance numérica de estatística de entrar na política. Não é porque a pessoa nasceu numa família rica, de oligarquia, que vai entrar na política, porque a chance dessa pessoa seria mais fácil. Essa é a grande questão. E que, por meio desse modelo, uma pessoa comum como eu, você, senhor, a nossa presidente da mesa, poderia, com a mesma chance, ir entrar na política. Ou seja, a consequência disso, senhores, é que vai existir uma maior variedade de ideias. Como eu disse, que no meu próprio modelo vai existir um asseguramento das bancadas de minorias de esquerda e de direita. Enfim, a consequência disso seria uma maior variedade de ideias de representação, ou seja, a consequência disso seria uma maior representação das pessoas, ou seja, isso seria bom. Enfim, para finalizar o argumento, eu tenho 2 pontos. Porque é necessário mitigar as oligarquias e porque essa moção melhora a representatividade, que seria a mesma região ter as mesmas pessoas que poderiam entrar na política. Muito obrigado a todos. Agradeço o discurso do primeiro-ministro e, neste momento, chamo o líder da oposição para proferir seu discurso de 7 minutos. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Vocês confiariam o destino do seu país, do seu estado ou da sua cidade a um jogo de dados? Você confiaria? Só quero deixar essa reflexão. Enfim, para você dirigir um avião, você precisa de um curso para dirigir esse avião. Para você dirigir uma escola, você precisa de um curso, você precisa de um preparo para dirigir essa escola. E para você dirigir um país, para você ser um parlamentar, obviamente, você vai precisar de um determinado preparo. E por que eu trouxe esse argumento? Porque um sistema de loteria, muito provavelmente, isso é uma questão de probabilidade, não é o que eu acho, elegeria uma pessoa que não é preparada. E por que eu estou dizendo isso? Existe um instituto chamado Instituto Paulo Montenegro que realiza anualmente uma pesquisa chamada INAF, que quer dizer Índice Nacional de Alfabetismo. E ele mostrou, esse instituto, que menos de 10% da população brasileira é considerada plenamente alfabetizada. E o que é uma pessoa plenamente alfabetizada? É um gênio? Não. É uma pessoa que é simplesmente capaz de ler um texto, compreender bem, tirar suas conclusões a respeito daquele texto e fazer operações matemáticas básicas. Ou seja, e outro dado que eu quero trazer, apenas 12% dos universitários brasileiros são considerados plenamente alfabetizados. Ou seja, e não necessariamente eu preciso trazer esses dados a vocês. Saiam nas ruas que vocês perceberão que a maior parte da população, por uma série de problemas, né, dificuldade de acesso à informação e à educação, não teriam preparo para isso. Agora eu gostaria de refutar alguns argumentos trazidos pelo primeiro governo. Eles disseram, quem participaria dos sorteios? As pessoas querem. As pessoas que querem participar, né, um dos argumentos, dos critérios para participar é você querer participar. Ok, compreendi, primeiro governo. Agora, respondam para si mesmos. Quem não iam querer ser um parlamentar e ter um salário enorme? Quantos iam querer participar desse sorteio? As pessoas gastam dinheiro para participar de loteria. Por que elas não gastariam, não colocariam o seu nome voluntariamente para participar simplesmente de um processo para tentar ser um parlamentar? Outro argumento que ele trouxe foi a questão das oligarquias. De fato, a oligarquia é um problema sério. Só que eu respondo para vocês.
a oligarquia é um problema sério, mas o maior problema não é a oligarquia, o maior problema é a corrupção. E a corrupção, ela não necessariamente é uma consequência direta das oligarquias, ok? Vários estudos já foram feitos e mostram que a corrupção ela é resultante de problemas sistêmicos, como a falta de oportunidade de uma maioria e a sensação de impunidade, ok? Prosseguindo com meus argumentos, pessoal, de fato, o sistema que nós temos hoje, democrático de voto, não necessariamente elegem pessoas que são preparadas intelectualmente. Isso é verdade, é claro. Mas essas pessoas têm legitimidade até um certo ponto. Por quê? Porque elas foram eleitas democraticamente. Esse é o sistema que funciona no mundo inteiro. E aqui no Brasil não funciona, é verdade. Temos alguns problemas sistêmicos no nosso país que dificultam que funcione da forma como deveria. Mas convido os senhores a pensar, nas últimas eleições, assim, não vou dizer exatamente o estado, mas um estado que a gente está bem próximo, muitas pessoas que pertenciam a oligarquias não foram eleitas, certo? E isso não deixa de ser, uma certa forma, um empoderamento do povo. O que a gente tem que fazer é empoderar as pessoas de informação, para que elas possam escolher bem os seus eleitores e não os seus parlamentares, e não deixar isso ao acaso, que é essencialmente o que propõe. Outro argumento que eu quero trazer Outro argumento que eu quero trazer é o seguinte. O colega disse que alguns movimentos sociais seriam representados como LGBTs e negros e tudo mais. É extremamente importante. Só que essas pessoas que hoje, algumas dessas pessoas que alcançaram o poder, que chegaram a ser parlamentares, foram eleitas por essas minorias. E outra coisa, a população brasileira ela está concentrada em determinadas regiões. Ou seja, região sul e sudeste predominantemente. Ou seja, as chances de, num sorteio, pessoas daquela região ser eleitas são consideráveis. Isso é uma questão de probabilidade. Mas o principal argumento que eu quero trazer é esse. Para você dirigir um país, para você ser um parlamentar, você precisa de preparo. É uma questão de probabilidade que você não tenha preparo. E mesmo que muitos dos nossos parlamentares não tenham preparo, eles foram eleitos democraticamente. É esse o sistema que eu acredito, uma coisa chamada democracia, que funciona no mundo inteiro e que eu acredito que por meio do empoderamento dos cidadãos, da educação, certo? Melhorar problemas sistêmicos do nosso Estado, do nosso país, da nossa cidade, é que realmente vai fazer com que os cidadãos tenham mais consciência e possam eleger assim, com mais legitimidade também, os seus representantes. E eu encerro minha fala. Muito obrigado. Agradeço o discurso. Chamo agora junto do primeiro governo para seu discurso de 7 minutos. Já acabou, Jéssica? Já começou, Jéssica? Boa tarde a todos. Em primeiro modo, eu quero dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada por ser a única participante desse torneio ainda sem carreira universitária e conseguir chegar nessa final tão importante para a história do debate competitivo. Começando o meu caso construtivo, quero dizer que a gente vive num sistema em que são feitas eleições e nós elencamos três problemas desse sistema que afetam todo stakeholder que pertence à população brasileira. O primeiro é que a gente tem um parlamento sem representatividade. O segundo é que a gente tem um parlamento que é composto por oligarquias e famílias que não saem do poder há anos. E o terceiro é porque a gente vê um desinteresse latente da população brasileira com a política. A política tem a função de promover a harmonia social.
É isso que a gente está trazendo aqui. E segundo, quem é agente dessa política é a própria população. O homem é um animal político e ele tem vontade de fazer política. O que acontece hoje é que a gente está numa situação estagnada e imutável, que as pessoas não se sentem capazes de fazer política. É este o problema que esta moção vem resolver. Brevemente veio completar os argumentos que meu colega já trouxe, que é da rotatividade e do fim das oligarquias. Meu amigo já muito falou sobre qual o malefício da oligarquia. A gente, como os bons debatedores, já devemos saber que essas oligarquias elas estão no poder desde a divisão das Seis Marias do território nacional e que são as mesmas famílias, mesmo que tenham uma tendência gradativa dessas famílias já terem saído, são anos e décadas e que as outras famílias não são famílias que são representantes do povo necessariamente dito. São outras famílias ricas que vão continuar fazendo a mesma coisa que a antiga oligarquia fez. A oligarquia não é só uma família que está no poder há muito tempo, mas uma classe, uma ideologia que não sai dali, não por questão ideológica e porque a população acredita nela, mas porque ela tem poder monetário que influencia toda a população, manipula toda a população daquele lugar. Hoje, aqui no nosso estado, a gente tem vários coronéis e esses coronéis, eles formam meio que uma microsociedade, principalmente no interior do estado, em que esses coronéis impõem a própria população a votar neles em troca de favores, como esses coronéis, eles conseguem fazer acordo com as outras... Outros candidatos para, por exemplo, passar estrada dentro da cidade, mas quem manda na cidade é ele. Então ele fala assim, olhem, votem em mim porque essa estrada tá passando aqui, quem conseguiu sou eu. Mas por trás daquilo tudo não tem o interesse da população, é porque ele tá aumentando cada vez mais o próprio império rural dele. O segundo é sobre a questão da... sim. E como essa moção acabaria com isso? Porque a gente botaria uma rotatividade. As pessoas que se sentem interessadas em fazer política dentro daquele cenário, elas têm a mesma probabilidade de que uma pessoa que está no poder há anos. É essa a questão. É essa questão que eu, enquanto agente, enquanto pessoa política, posso fazer parte da política. O segundo argumento é sobre a questão da representatividade. Hoje a gente tem uma bancada extremamente arcaica, masculina e de interesses da elite. E que isso se mantém por consequência das oligarquias, que não é só um fenômeno nordestino, é nacional. E aí, como dentro do nosso modelo, a gente garantiu que todas as minorias sociais iam ser representadas, a gente dá a chance dessas pessoas serem de fato ouvidas. Mesmo que não seja uma pessoa que você, por exemplo, eu sou LGBT... E eu votei em determinado candidato, eu quero determinado candidato. Beleza, ele tem a legitimidade. Mas enquanto LGBT, ela vai garantir a minha própria existência. As mulheres vão ter mulheres dentro do parlamento. Quanto por cento dos parlamentos possuem uma quantidade significante de mulheres que representem a própria população brasileira? Então, mulheres são capazes de fazer leis para mulheres, LGBTs são capazes de fazer leis para LGBTs, e assim a gente promove a harmonia social, que é exatamente a função da política. E o meu terceiro argumento, que é o nosso principal caso e o mais forte, que vai fazer toda a diferença nesse debate, e a gente está falando sobre o interesse. Hoje, o interesse da população brasileira é ínfimo de participar da política. E não é porque política é uma coisa chata, porque tudo é política. A diferença é que as pessoas se colocam em uma situação de imutável. As pessoas não enxergam que elas podem ser agente da própria política. É essa a questão. As pessoas, por exemplo, a gente teve no nosso processo eleitoral vários candidatos, 11 se eu não me engano, só que a corrida eleitoral foi sobre as grandes potências da eleição, da corrida eleitoral. A probabilidade de que algum daqueles candidatos estarem na presidência era muito pequena. Por isso que muitas vezes os candidatos desistem, as pessoas desistem de participar do processo eleitoral, porque elas sabem que sequer tem a chance de chegar lá. E quando a gente coloca um parlamento de loteria, a gente dá a oportunidade que Bolsonaro, Lula e Guilherme Boulos tenham a mesma chance de participar e de serem presidentes. No caso, o parlamento, mas foi o exemplo. A gente dá a oportunidade de todas as pessoas se sentirem, olha, eu tenho a mesma chance do que a família Alves do Rio Grande do Norte. Aí eu tenho a mesma chance
assim, se eu sou contra ele, eu posso mudar isso. Eu posso, e essa é a grande questão. A gente coloca dentro do parlamento de loteria, com todas as pessoas tendo a mesma chance, as pessoas se verem como agente da política, que essa é a real função da política. E, num breve minuto que eu tenho, o primeiro POI de segundo governo sobre prevenir cargos comissionados. Essa não é a questão que a gente trouxe. A gente trouxe que os cargos comissionados são um meio de manter as oligarquias sempre no poder. Então aquelas pessoas sempre vão votar porque elas sempre vão ter uns benefícios próprios. Mas é uma parcela ínfima da população que vão receber esses benefícios e atingir várias pessoas. O segundo é sobre a questão do preparo dos candidatos. Esse é um argumento que, sinceramente, eu acho irrisório para esse debate, porque se a eleição fosse tão boa com candidatos preparados, a gente não tinha Alexandre Frota no parlamento. É uma brincadeira um argumento desse. E segundo, que a questão da política eleitoral não é quem está mais preparado para fazer uma política boa, é quem tem mais carisma de conquistar mais pessoas e quem está dentro daquele elo. O terceiro quem não vai querer ser um parlamentar? Senhor, isso é uma generalização muito grande. O homem é um animal político, ele tem a necessidade de fazer política. E não é só por dinheiro, isso é uma visão extremamente capitalista. E o segundo é sobre problemas sistêmicos. A oligarquia e a manutenção desse parlamento extremamente desigual é um problema sistêmico. E que a gente quer quebrar. Agradeço o discurso. Agora eu chamo a Dilma para a oposição para o seu discurso de 7 minutos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar uma coisa interessante que está acontecendo nesse debate, que não foi atacado ainda o voto. Até agora, o que eu vi da oposição foi o ataque direto aos problemas da oligarquia e da corrupção em geral. Então, o que é que eles estão tratando? Estão tratando da corrupção, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o parlamento da loteria, primeiramente, inviabilizaria uma grande motivo de aplicar uma grande forma de aplicar a democracia no nosso país, que é por meio do voto. Por que nós precisamos votar? O cidadão, ele vota em um político, não no político, não na pessoa, mas nas suas ideias. E por que isso é importante? Isso é importante porque o cidadão, como convive no meio, no estado, no país onde estamos, o cidadão, ele sabe o que o país necessita. E se ele sabe o que o país necessita, a partir do momento que ele estuda quais são os políticos que se necessitam, que estão aplicando leis e coisas que nesse meio, ele saberia exatamente a pessoa em quem ele votaria. O que a parlamento de loteria excluiria por completo, certo? E o problema, né? A oposição também falou que a oposição também falou que faria com que pessoas normais tivessem também a mesma chance de pessoas que estão no poder, como Lula, etc. Mas que pessoas normais seriam essas, certo? O que aconteceria nesse sistema, um grande problema que aconteceria nesse sistema é várias pessoas entrarem nele para tentar lucrar no meio do sistema. Porque vocês veem como aqui no Brasil a forma fácil de você ganhar dinheiro, a forma que os juízes ganham muito dinheiro. Então o que é que impediria de centenas, de milhares de pessoas entrarem nesse meio sem quase nenhum conhecimento político, somente para ter uma chance, como o próprio nome diz, de loteria, para ver se ganha um bolão de dinheiro, certo? O que é que impediria isso? E aí falam muito das oligarquias. Então, o problema é do voto ou é da população? É da população, gente. O problema é que nós deveríamos incentivar a população, trazer estudos, trazer conhecimento, porque o conhecimento abate tanto os problemas da oligarquia quanto abate os problemas da corrupção. Nós destruímos esses dois problemas. Por quê? Se você, ao invés de conscientizar a população, trazer o interesse de volta à população do estudo político para nós elegermos nossos membros,
E ao invés disso, nós simplesmente ignorarmos todo o pensamento da população e colocar na loteria quem ganharia, isso não seria um avanço. Isso seria uma forma de incentivar a população a estar pouco se lixando para a política estatal, certo? Esse ponto você dá. Não. Certo? E outra coisa. Quando podem dizer, né, que há muitas oligarquias, que há muito problema, nós temos na parte do voto, como vocês podem ver que é completo, que é fechado, que todo mundo usa, nós temos o voto branco e o voto nulo que também podem tirar esse problema, certo? Então, qual o maior grande meio, o maior problema que nós queremos falar aqui? A corrupção, ela corrompe o homem. Se o problema é do sistema, vai continuar no sistema independente das pessoas que estejam lá dentro. Certo? Porque, por exemplo, vamos trazer aqui um homem pobre que tentou se eleger, ele precisa de dinheiro, e aí chega vários políticos nesse meio e dizem, olha, eu te dou aqui 40, 50 mil para você aprovar uma lei aí. Por que ele não aprovaria? Certo? Se chegasse grandes corporações e pedissem ajuda a políticos que não teriam consciência teriam consciência dos atos, mas não teriam capacidade para negá-los, ou precisariam negar ou precisariam ter esse dinheiro. O que é que impediria essas pessoas pobres de aceitarem suborno para implementar uma lei? Então, o problema é de quem está no poder, ou o problema é da falta, da pobreza da população, é da necessidade das pessoas terem que conseguir dinheiro de algum lugar. E o meio mais fácil nesse país que nós temos hoje é a política. Certo? No final eu abro para discussões. Certo, eu encerro aqui minha parte na discussão. Agradeço o discurso. Neste momento, chamo o membro do governo para o seu discurso nos apresentar a extensão. Eu gostaria de saudar todos aqui presentes. Meu nome é Saulo e eu estou representando o segundo governo. E gostaria de saudar aos meus colegas da oposição, meus colegas do governo e a mesa adjudicadora e toda essa plateia aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de refutar todos os pontos que foram trazidos pela oposição. Primeiramente, foi dito que teria uma falta de preparo dos indivíduos. Mas isso é errado, pois eles irão se candidatar. A partir do momento que eles sentem a vontade de se candidatar, eles estão aptos para se preparar durante esse governo. Como assim? A vida é um aprendizado. Você não entra num trabalho sabendo de tudo. Você está lá para aprender e com seus erros está mudando. O candidato Tiririca, ele era um palhaço, mas ele se candidatou. E a partir do momento que ele se candidatou, ele procurou aprender política e saber como fazer a sua função de uma maneira direita e certa. O segundo ponto é de legitimidade. Quem foi que disse que aqui o aparelho jurídico não estaria sendo exercido? Nós teríamos legitimidade. E democracia também, que foi dito que não ia ter. Outro ponto foi que as minorias votariam nos candidatos que representariam elas. Mas, digamos, o que é melhor para uma minoria? Ter uma minoria lá representando ou uma pessoa que diz ter os seus interesses. Outra coisa é que foi dito que a política é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas estariam se candidatando para ganhar dinheiro fácil. Mas é aí que eu digo, o problema da política de ganhar dinheiro fácil é nas campanhas. O status quo atual das campanhas
que o maior dinheiro é desviado, em que as pessoas ganham dinheiro em cima simplesmente do marketing eleitoral. E aumentando assim os escândalos de corrupção. E agora, se vocês me permitem, eu vou falar mal do voto, que foi dito que seria passando de uma maneira maravilhosa aqui. O voto, você vota no político, você não vota nas ideias, como está sendo dito aqui. Muitas pessoas votam apenas pelo carisma. E outra coisa, a população é desinformada, ela não sabe da importância do voto. A maioria da nossa população é totalmente alheia ao voto. Vai lá votar, vota qualquer coisa, me dá dinheiro aí que eu voto. E outra coisa, o indivíduo ele é apático à situação política atual. Agora eu gostaria de iniciar a minha argumentação, é que o status quo é falho. O status quo é ineficaz. Habermas dizia que nós somos dependentes de uma crítica às nossas instituições. Logo, teremos que estar sempre em mudança. Que mudança é essa? Nós temos um sistema que ele é falho na representatividade. Os indivíduos eles não se sentem representados no sistema. Negros, mulheres, população LGBTs não estão... você não vê essa expressividade nesse sistema. E outra coisa é a presença de elites. As elites governam nossa política de uma maneira exorbitante. E as pessoas, como pobres, que predominam nossa população, não se sentem representadas por essas elites. Logo, com esse sistema de parlamentarismo, desse parlamentarismo aleatório, seria muito provável, a probabilidade é muito maior de que qualquer pessoa pode entrar. Todo mundo pode ter seus interesses justificados, seus interesses garantidos. Agora, meu principal argumento é o que mitigaria de maneira considerável os problemas de corrupção apresentados pela oposição. De que forma? Todos os problemas envolvidos nas campanhas eleitorais, como desvios de dinheiro e caixa 2 e lavagem de dinheiro, seriam acabados. Por quê? Porque as campanhas não teriam a grande expressividade que tem no sistema atual. Outra coisa, não haveria também aquela relação amorosa, né, entre as elites e as oligarquias, pois, como foi dito, as pessoas elas estariam todas no mesmo nível. Então, independente se você faça campanha ou não, vai estar todo mundo no mesmo nível. Seu ponto? Como o senhor disse, qualquer um poderia ser eleito e ter seu direito representado. Então, o senhor está dizendo que qualquer pessoa eleita assim, aleatoriamente teria os mesmos interesses de toda a população? Não, mas a probabilidade, você coloca 5 pessoas LGBTs, 5 pessoas pobres, 5 pessoas negras e 5 pessoas das elites. Você acha que a probabilidade não é muito maior de uma pessoa LGBT, de uma minoria ser eleita do que no sistema atual? Claro que é muito maior, a expressividade vai ser muito maior. Fátima Bezerra foi a única governadora eleita. Se as mulheres, elas são uma ampla população, a ampla população do nosso país. Se você coloca um monte de mulheres e um monte de homens, você acha que só vão ser eleitos de maneira aleatória só os homens? Não, vai ter sim uma pluralidade aí. Logo, voltando para o meu argumento que mitigaria a corrupção, campanhas eleitorais, por exemplo, empresas multimilionárias não estariam bancando os políticos para que estes utilizassem do seu dinheiro para garantir o voto. O meu outro argumento, só para finalizar, é que foi dito que também políticos desse meio corromperiam os indivíduos. As elites chegariam aqui e falariam, ei, faça isso aqui. Mas todos serão eleitos de maneira democrática e igual. O meio não vai ser... A gente vai pegar esse meio corrupto e vai derrubar. Estamos aqui para fazer uma crítica a essa instituição, para que toda a população brasileira e o povo brasileiro esteja lá. Seria um contato direto, seria oriundo do povo. Meu outro argumento é o da maior educação política da população. De que forma a população ela vai ter vontade de participar, ela vai estar instigada a participar. E o indivíduo ele vai estar cada vez mais próximo da política. E ele, por exemplo, haverá um empoderamento das pessoas com a informação, que foi dito que informação é poder. Justamente no nosso sistema, a informação será poder. As pessoas irão participar da política por vontade própria, para aprender política. E esse sistema estará próximo do povo. Por quê? Porque as pessoas eleitas serão oriundas do povo. Por fim, o meu último argumento é o da quebra do ideal de messias político. Porque muitas pessoas acreditam que só porque um candidato está lá, ele vai salvar a pátria. E não é bem assim.
A partir do momento em que você coloca de maneira aleatória, você quebra esse ideal da população estar sempre esperando uma pessoa para resolver todo o problema da corrupção no Brasil, todo o problema da segurança do Brasil. Todas as pessoas serão eleitas democraticamente e de maneira igual, com as mesmas chances, e a probabilidade de haverem minorias é muito maior. Por fim, só para finalizar, eu gostaria de dizer que, por exemplo, os pobres de nosso país, eles predominam e as chances deles seriam muito maiores. Logo, é óbvio que o segundo governo está levando esse debate. Obrigado. Agradeço o discurso e agora chamo o membro da oposição para, em seu discurso, nos apresentar a extensão da oposição. Muito boa tarde a todos os presentes aqui. Queria começar meu discurso falando de alguns pontos que me chamaram a atenção no discurso do governo. Entre tais pontos, eu gostaria de citar aqui, logo da definição da moção, foi falada nas bancadas continuando sendo representadas, mas há um problema aí que não foi tratado. Quem definiria a proporção dessa representação? Seria novamente aleatório, como seria o processo eleitoral? Seria por proporcionalidade bruta de pessoas no país? Não foi delimitado isso, e isso faz toda a diferença quando se fala em representatividade. Passando à frente. Também foi trazido outro ponto aqui sobre preparação para a preparação. Não adianta a preparação antes, porque pode acontecer a preparação durante o governo. Sendo que isso traz uma insegurança, vocês têm de admitir que isso traz uma insegurança grande. Afinal, quem dirá se realmente irá aprender durante o governo? Alguém me garante isso? Eu imagino que não. E outro argumento que, infelizmente, não procede é o de que a população estaria mais instigada a participar, sendo que isso é assumir muita coisa. Isso é assumir que, porque uma pessoa tem uma probabilidade de 0,001% de realmente ser eleita, isso faria toda a diferença, que agora ela realmente se sentiria apta. Não, agora eu realmente vou aprender o jogo político, porque eu tenho essa possibilidade ínfima de ter um cargo público. Agora eu gostaria de elencar outros motivos que não foram trazidos, pelos quais essa moção é perigosíssima. O primeiro deles é o seguinte: todos que se elegem com base em projetos de governo. E projetos de governo não são, muitas obras não são execuíveis em um período de 4 anos. É um tempo muito curto. Então, precisa-se de continuidade e previsibilidade. Porque se você não tem a perspectiva de que você pode concluir uma obra, de que você pode levar adiante seu projeto, você simplesmente não o irá fazer. Para quê? De que te adiantará colocar para frente? E outra coisa, não há garantia que o que vier depois de você vai continuar. Aquela igreja bem ali, ó, que está bem representada ali, ela levou 300 anos para ser concluída. Por que ela levou 300 anos para ser concluída? Porque nossa cidade de Natal passou por diversos processos, e processos de várias pessoas no tempo colonial dominaram essa cidade e destruíram e reergueram a seu bel prazer. E ninguém teve o interesse, ninguém teve a continuidade. Não houve continuidade em terminar projetos. E isso é algo que será atacado com toda certeza, caso essa moção venha a passar. Outro problema gravíssimo que não foi contemplado e que toca na questão da previsibilidade é o seguinte: são cargos importantíssimos.
que estamos decidindo por meio de um lance de dados. São cargos, por exemplo, como o de chefe executivo. Vamos dizer que uma pessoa que tenha a necessidade de lidar com questões internacionais seja escolhido a um lance de dados. Uma pessoa, qual é a confiança que a comunidade internacional terá com um país que teve seu representante escolhido via um lance de dados? Qual é a previsibilidade? Existirá possibilidade de alguém investir aqui, um empresário vir aqui investir, sem saber quais os planos, quais os desenvolvimentos políticos que podem haver nessa nação? Não há. Isso vai levar muitos empresários para fora, isso vai fazer com que nações não se sintam interessadas em negociar com o Brasil. Isso é algo extremamente nocivo a qualquer questão de previsibilidade, qualquer questão de plausibilidade nesse sentido. O senhor está partindo do pressuposto de que o voto vai sempre eleger pessoas boas. Sendo assim, as pessoas que votaram no Tiririca queriam que o Brasil virasse um ciclo? Não, de forma alguma. Mas a questão há como prever situações dessas, há um mínimo de previsibilidade. Veja, o cenário internacional, por exemplo, já se adequa à possibilidade de que, por exemplo, um Bolsonaro possa ser eleito. Era uma possibilidade. Do mesmo jeito, agora não se pode prever que uma pessoa que nunca tenha tido uma experiência qualquer com política, nunca tenha se interessado naquele assunto, e por acaso se candidatou e, pelo lance de dados, entrou em ofício, não tem como prever para isso, não tem como se preparar, não tem como planejar a longo termo. E, novamente, isso para todo o desenvolvimento econômico e internacional do nosso país, isso seria catastrófico. Novamente, pensem 3 vezes antes de fazer algo que se arrependam. Pensem 3 vezes antes de sacrificar todo um aparato, todo um sistema do voto por conta do medo de oligarquias, por conta que inclusive já estão sendo mitigadas no nosso cenário atual. Afinal, há pouco tempo atrás, o Maranhão era conhecido como Sarneilândia. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia não é muito assim, não é mais assim que funciona. Mas, novamente, eu peço, por favor, lembrem do que isso pode trazer. Lembrem da falta de previsibilidade, lembrem-se dos projetos que não poderão ser concluídos, lembrem-se da falta de continuidade, lembrem-se de tudo isso antes de fazer algo que possam se arrepender. Muito obrigado. Obrigada pelo discurso. Agora eu chamo o do governo para o seu tempo de 7 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar os meus colegas da defesa, em especial, os meus colegas da oposição e a mesa adjudicadora, assim como a todos aqui presentes que vieram para assistir a este debate. A principal questão aqui neste debate é entender, verificar se o que é melhor é manter o status quo atual, de um sistema em que as pessoas elas teriam os seus representantes escolhidos através do voto, ou se o sistema de parlamento de loteria ele seria melhor. Através do meu discurso, eu vou mostrar por que os argumentos da defesa eles conseguem refutar de uma maneira mais satisfatória os argumentos trazidos pela oposição. A principal questão que foi trazida na parte da extensão foi que, mudando o status quo, você mudando o sistema de votos, você conseguiria mitigar de uma maneira significativa a questão da corrupção. De que forma que isso seria feito? É notório que o período de eleição ele é um período em que há uma maior propensão dos políticos em desviar dinheiro, em se utilizar de caixa 2.
Porque se torna mais fácil, por assim dizer, você conseguir mascarar as intenções da sua campanha com questões obscuras de desvio de dinheiro, segundo as intenções. Então, a partir do momento em que você substitui esse sistema de que haveria a eleição por um sistema de sorteio, essas campanhas elas deixariam de existir. Se essas campanhas deixam de existir, empresas multimilionárias elas deixariam de patrocinar esses candidatos e esses candidatos eles não mais ficariam atrelados aos seus patrocinadores. E o que corrobora com a questão que foi trazida pela primeira oposição de que a corrupção é decorrente de aspectos sistêmicos. Se a corrupção é decorrente de aspectos sistêmicos, a gente tem, e isso já é mostrado pela própria fala da oposição, que mudar o sistema. Se o sistema ele não funciona, a gente muda ele. Além disso, foi dito que os representantes eleitos eles teriam uma certa legitimidade, porque eles teriam sido escolhidos através do voto. E que o sistema de sorteio, essas pessoas não teriam essa legitimidade. Porém, esse argumento cai por terra a partir do momento em que existe toda uma conjuntura legitimada pela vontade das pessoas que fazem parte desse sistema para que ele ocorra. Então, essas pessoas elas teriam sim essa legitimidade. Pois não, senhor deputado? Sim. O senhor disse, ou corrija-me por favor se eu estiver errado, que os maiores casos de corrupção acontecem durante as eleições. Então o cara vai ser eleito. E os outros 4 anos do mandato? Você não concorda que durante 4 anos de mandato é mais fácil roubar e se rouba mais do que em 1 ano de eleição? A questão é, se essas pessoas elas nem sequer poderiam se utilizar dessas campanhas e a partir do momento em que elas não são patrocinadas, não haveria essa certeza por parte de empresas multimilionárias que investiriam quantias exorbitantes nas suas campanhas, e é isso que faz essas pessoas ganharem nem tanto carisma, nem tanto qualquer outra qualidade, mas sim o investimento feito nessas campanhas, toda a mídia e visibilidade que elas têm. Essas pessoas elas nem sequer estariam naqueles espaços de poder. Além disso, a questão do fato de esse sistema ele ser mais democrático, no sentido de que permite as mesmas chances para todas as pessoas que participam desse sistema de ocupar esses cargos de poder, acarretaria numa maior diversidade. A partir do momento em que você tem mais diversidade, ou seja, pessoas que fazem parte de minorias, tanto qualitativas quanto quantitativas, pessoas negras, mulheres, quilombolas, enfim, todas essas pessoas, a partir dessa diversidade, isso geraria uma dificuldade adicional e considerável para que a corrupção ela não fosse uma questão tão fácil de ser trazida. Ou seja, a partir do momento em que há mais diversidade, há menos corrupção, porque você não teria como esses corruptores conseguir um grupo homogêneo que pensa da mesma maneira, como ocorre atualmente, que são pessoas ricas, pessoas brancas, pessoas que agem segundo seus próprios interesses. Isso seria um fato que mudaria drasticamente a nossa sociedade para melhor. Então, por esse motivo, a gente entende que é mais benéfico que esse status quo ele mude, que esse sistema de eleição ele deixe de existir e dê lugar a um sistema de sorteio. Foi trazido aqui pela segunda oposição questões atreladas à falta de continuidade. Senhores, no próprio sistema atual existe uma falta de continuidade. Um político que é eleito, a primeira coisa que ele quer fazer não é dar continuidade a um serviço que já foi prestado pelo governo anterior, mas sim colocar o seu nome na história para que ele venha a ser eleito novamente. Então, o que é que acontece? Essas pessoas elas gastam dinheiro público com obras faraônicas, como por exemplo a Ponte Newton Navarro, para que ela seja eleita, para que ela seja lembrada, para que ela tenha um legado, para que ela possa ser eleita novamente. Não há continuidade nenhuma. Foi trazida também a questão em relação à confiança no executivo em relação ao sistema geopolítica internacional e que poucas pessoas elas investiriam no Brasil decorrente desse aspecto. Entretanto, eu gostaria de salientar que, primeiro, existe sim um tempo para que a conjuntura internacional e nacional também ela se adeque a isso. Nós temos um presidente que foi eleito,
esse presidente, ele, apesar de eleito, não está executando seu mandato. Ele tem até o ano que vem para preparar todas as suas estratégias, convocar todos os seus ministros e todas as funções mais atreladas a isso. Então, a partir do momento em que há esse lapso, essa lacuna, tanto a conjuntura internacional quanto a conjuntura nacional, elas podem se adequar a esse aspecto. Como seria feita essa divisão proporcional de eleitos, que foi uma questão trazida pela segunda oposição? Essa divisão, ela sequer existe no sistema atual. Embora a população, majoritariamente, ela seja composta por mulheres, negros e pessoas pobres, os nossos espaços de poder no Congresso, ele é ocupado por brancos, homens e ricos. Então, tendo em vista essa questão que já foi abordada no meu discurso, entendemos que seja mais benéfico para a população como um todo, que o status quo mude e que dê lugar ao sistema de parlamento de loteria. Obrigado. Obrigada pelo discurso. Chamo agora o líder da oposição para encerrar o debate. Bem, boa tarde, pessoal. Foi dito pelo integrante do governo que ele fez um enquadramento, né? Foi feito um enquadramento e um recorte de pessoas que seriam escolhidas nesse sorteio, certo? Pessoas interessadas em política. Mas o que assegura que você está interessado em política? O que assegura que você irá trabalhar em prol de um bem comum, de toda uma sociedade? Isso, quem é que assegura que essa pessoa não vai trabalhar de um benefício próprio de um grupo que somente a ela interessa? Isso não assegura em nada. Outra tecla que veio, que foi bastante... Outra coisa que foi bastante debatida foi a questão de democracia. É sabido que a democracia atualmente, ela não é perfeita. A democracia não é perfeita, nunca foi perfeita. Mas atualmente é o que mais legitima o poder da população, o poder do povo, certo? A capacidade do povo ir lá e votar em um representante de suas ideias, de ideias que beneficiem toda uma população. Foi falado em carisma, acho que foi o pessoal do primeiro governo que falou em carisma. Certo, realmente, existe uma eleição através de carisma, mas de pessoas que se identificam com propostas. Ainda assim ocorre isso. Tem pessoas que vão votar, escolhem aleatoriamente, não estão sabendo em quem está votando, mas ainda assim, o que acontece é você votar em propostas. O que são os partidos? Justamente são os partidos, são aqueles são órgãos que defendem uma linha de propostas. Vão defender classe A, classe B, o povo, empresários, etc. É isso que é feito atualmente. Nesse sorteio que é definido nessa moção, não vai acontecer isso. Os candidatos simplesmente não vão apresentar suas propostas, a população não vai saber no que está, não vai saber quem estará lá à frente da sua representação, certo? Se acontecer sorteio, se houver jogo de sorte, um jogo de dados, como é que você futuramente vai poder cobrar daquele candidato? Se atualmente você vota naquele candidato de acordo com as propostas do candidato, e hoje, se você votou naquelas propostas e o candidato eleito não segue a linha das propostas que ele prometeu, como é que nessa nova moção você vai lá e vai cobrar? Se nada foi prometido, não tem lógica. Essa moção não tem nenhuma lógica. Outra coisa, foi falado muito em corrupção, foi bastante debatido acerca da corrupção. Certo, corrupção antes da eleição, pode ser que acabe, pode ser. Mas depois da eleição, quem é que diz que depois de um candidato ser escolhido através de jogos de dados, esse candidato
possa ser abordado por atores X, Y, empresas, etc., em compra de favores. Nada na moção até agora disse, olha, isso aqui vai acabar, a corrupção vai acabar. Nada justificou, nada disse que poderá acabar a corrupção desse sentido. Foi falado que hoje em dia os políticos eles fazem obras faraônicas, como foi bem citado a ponte Newton Navarro, para conquistar votos, né? Mas não é visto nenhum tipo de malefício na construção da Newton Navarro. Na verdade, a Newton Navarro foi um benefício para a população. Eu não vejo nenhum malefício nisso. No sistema atual de votação, o candidato ele vai apresentar o projeto de governo dele, certo? Nesse sentido, se houver sorteio, não haverá reeleição. Se houver sorteio e não havendo reeleição, não haverá continuidade nos projetos de governo e tampouco haverá necessidade de terminar uma obra. Qual a necessidade? Se vocês mesmos disseram que o político está ali para fazer as obras para ganhar voto. Essas obras são significativas e são formas de ganhar voto, certo? Para as próximas reeleições. Mas mesmo assim, se não houver reeleição, qual é o intuito de se esforçar para desenrolar as obras e finalizar as obras? Tem como exemplo as adutoras. Não lembro quem foi o político, mas as adutoras demoraram tempo para serem finalizadas, mas foram finalizadas. A nossa casa de oposição, ela defende... a defesa é justamente essa, que com o jogo de dados, com o sorteio, não tem como você saber as propostas daquele candidato. Você não conhece o candidato. Então, não tem como você fazer uma cobrança futuramente das ações daquele candidato. É basicamente isso. Iris. Você está falando aí sobre a questão de obras, não sei o que, sendo que na própria eleição tem gente que não conclui suas obras. No mínimo, isso não mudaria, porque se já acontece e você quer a manutenção do status quo, você está dizendo que você assume e você quer que as obras continuem não sendo continuadas. Certo. Mas o que foi dito aqui é o seguinte, mesmo que alguns não concluam obras, ainda assim há políticos que concluam obras ainda no seu primeiro mandato, justamente nesse pensamento de querer angariar votos, de conquistar a população para ser reeleito. Isso é um benefício. Você terminar uma obra é um benefício, mesmo que seja só para atrair votos. Foi isso que eu disse aqui, mais ou menos. Finalizo aqui meu discurso. Obrigada.